Cheguei aqui na carreira de número 25. Nessa carreira, eu vou iniciar trabalhando 6 pontos. Estou aqui com o ponto de número 6 na agulha. Vou fazer agora a troca de cor. Vou pegar o fio preto. Vou fechar esse último pontinho aqui. E com esse fio preto, eu vou estar trabalhando 8 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 8, vou fazer a troca de fio. Vou pegar aqui o fio vermelho. Vou fechar esse último pontinho. E agora, com esse fio vermelho, eu vou trabalhar fazendo 9 pontos. Estou aqui com o ponto de número 9, agora eu faço a troca de fio. Vou trabalhar aqui com o fio preto. Fecho esse último pontinho e com o fio preto eu vou trabalhar 6 pontos. Olha, estou aqui com o ponto de número 6 na agulha. Agora, mais uma vez, vamos trocar de fio. Vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E com o fio vermelho, agora, nós vamos trabalhar 8 pontos. Agora, eu vou fazer a troca de fio outra vez. Vou pegar aqui o fio preto. Vou fechar esse último pontinho. Esse fio vermelho, eu vou cortar ele. E com o fio preto, nós vamos estar trabalhando agora aqui 9 pontos. Vou iniciar aqui a carreira de número 26. Nessa carreira, nós vamos iniciar aqui trabalhando com 6 pontos. Cheguei no ponto de número 6, agora eu vou fazer a troca de fio. Fecho esse último pontinho aqui com o fio preto. E agora, com o fio preto, eu vou estar trabalhando 8 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 8. Vou fazer novamente a troca de fio. Agora, trabalhar com o fio vermelho. E com esse fio, eu vou estar trabalhando 9 pontos. Olha, tô aqui com o ponto de número 9 na agulha. Vou fazer aqui a troca de fio. Vou usar aqui o fio preto. Fecho esse último pontinho. E com o fio preto aqui, eu vou trabalhar apenas um pontinho, tá? Então, ó, estou com um ponto feito aqui com o fio preto. Faço outra vez a troca de fio. O fio vermelho, eu fecho esse pontinho. E com o fio vermelho, eu trabalho 2 pontos. Dois pontos com o fio vermelho. Agora, trago aqui pra frente o fio preto. Fecho esse último pontinho. E aqui, com o fio preto, eu vou trabalhar 2 pontos. Feitos os 2 pontinhos, agora eu vou fazer a troca novamente de fio. Eu vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E com o fio vermelho, agora, eu vou trabalhar 10 pontos. Estou aqui com o ponto de número 10 na agulha.
Vou pegar aqui e trazer o fio preto pra frente. E aqui, com o fio preto, eu fecho esse pontinho. Dou aqui uma ajustada. Eu vou cortar aqui o fio vermelho, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. E agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar 9 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 9, trago aqui o fio na cor terra pra frente, fecho esse último pontinho. Vou cortar o fio preto, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. Agora, eu vou finalizar essa carreira de número 26. Vou dar início à carreira de número 27 e volto com vocês. Vamos iniciar agora a carreira de número 27. Nessa carreira, nós vamos trabalhar aqui com 5 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 5, agora eu vou fazer aqui a troca de fio. Vou fechar esse último pontinho com o fio preto. E agora, com o fio preto, nós vamos estar trabalhando 9 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 9 na agulha. Agora, eu vou fazer outra vez aqui a troca de fio. Vou trabalhar agora com o fio vermelho. Então, eu fecho esse último pontinho. E aqui, com o fio vermelho, eu vou trabalhar 24 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 24 na agulha. Agora, eu vou trazer aqui o fio preto, fazer o fechamento desse último pontinho. O fio vermelho eu já posso cortar, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. E agora, eu vou trabalhar aqui com o fio preto, fazendo 9 pontos. Fiz os 9 pontos. Agora, eu vou fazer aqui a troca de fio. Vou cortar esse fio preto. E vou agora dar continuidade nessa carreira, trabalhando aqui com o fio na cor terra. Vou finalizar, quando for para dar início à carreira de número 28, eu volto com vocês. Vamos iniciar aqui a carreira de número 28. Nessa carreira aqui, vamos trabalhar iniciando, fazendo 5 pontos. Feito os 5 pontos, vamos fazer a troca de fio. Pegar aqui o fio preto. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui com o fio preto, nós vamos trabalhar fazendo 10 pontos. Olha, cheguei aqui, estou com o ponto de número 10 na agulha. Agora, eu vou fazer a troca de fio outra vez. Vou pegar aqui o fio vermelho. Vou fechar esse último pontinho. E agora, aqui, com o fio vermelho, eu vou trabalhar fazendo 23 pontos.
Cheguei aqui com o ponto de número 23 na agulha. Agora, eu trago aqui o fio preto, faço o fechamento desse último pontinho, corto o fio vermelho. E com o fio preto, eu vou trabalhar aqui fazendo 9 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 9, faço a troca de fio, fecho esse último pontinho com o fio na cor terra, corto o fio preto. E agora, vou dar continuidade nessa carreira, trabalhando aqui com o fio na cor terra. Vou finalizar essa carreira de número 28, quando for para dar início à carreira de número 29, eu volto com vocês. Carreira 29. Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando com 5 pontos. Feitos 5 pontos, agora vamos fazer a troca de fio. Vou trabalhar aqui com o fio preto. Com esse fio preto, eu vou estar fazendo 10 pontos. Feitos 10 pontos, agora eu vou trabalhar fazendo a troca de fio. Vou pegar aqui o fio vermelho. E agora, com o fio vermelho, vou estar fazendo aqui 22 pontos. Feito os 22 pontos, agora eu trago aqui o fio preto, fecho esse último pontinho, corto o fio vermelho. E com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo 10 pontos. Feitos os 10 pontos, agora eu vou fazer o fechamento desse último pontinho. Corto aqui o fio preto. Vou dar continuidade nessa carreira. Quando for para dar início à carreira de número 30, eu volto com vocês. Carreira de número 30. Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando aqui 5 pontos. Feitos 5 pontos, pego o fio preto. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui, com o fio preto, vou trabalhar 9 pontos. Feitos os 9 pontos, agora eu vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui, com o fio vermelho, eu vou estar trabalhando 22 pontos. Feitos os 22 pontos, agora eu faço a troca de fio outra vez, trago aqui o fio preto, fecho esse último pontinho. E aqui, com o fio preto, eu vou estar trabalhando 11 pontos. Feitos 11 pontos, agora eu vou fechar esse último pontinho aqui com o fio na cor terra. Vou cortar aqui o fio preto. E agora, eu vou dar continuidade. Vou finalizar essa carreira número 30. E quando eu for iniciar a carreira de número 31, eu volto com vocês. Carreira 31. Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando 5 pontos. Trocamos o fio.
Com o fio preto, nós vamos trabalhar fazendo 8 pontos. Feitos os 8 pontos, vamos fazer a troca de fio. E aqui, com esse fio vermelho, nós vamos trabalhar fazendo 10 pontos. Ó, feitos os 10 pontos, eu vou vir agora aqui com o fio na cor terra. Vou fechar esse último pontinho. Venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar somente com esse pontinho na cor terra, certo? Agora, feito isso, eu troco novamente, vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse pontinho aqui. E com o fio vermelho, eu vou dar continuidade trabalhando aqui 11 pontos. Feitos os 11 pontos, agora eu trago aqui o fio preto, fecho esse último pontinho e vou trabalhar aqui com o fio preto fazendo 12 pontos. Fiz aqui os 12 pontos, agora eu pego aqui, vou fechar esse último pontinho. Vou aqui cortar o fio preto. Vou dar continuidade nessa carreira, vou finalizar ela. Quando for para dar início à carreira de número 32, eu volto com vocês. Vamos dar início à carreira de número 32. Nessa carreira, nós vamos iniciar fazendo 5 pontos. Fizemos 5 pontos, agora pegamos o fio preto. E agora, aqui com o fio preto, vou trabalhar fazendo 8 pontos. Feito os 8 pontos, agora pego o fio vermelho. E vou trabalhar aqui com ele fazendo 10 pontos. Feito 10 pontos, agora eu vou trabalhar aqui, ó, vou pegar o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. E com esse fio na cor terra, eu vou trabalhar fazendo 3 pontos. Feito 3 pontos, pego outra vez o fio vermelho, fecho esse último pontinho. E aqui, com o fio vermelho, vou trabalhar 9 pontos. Feitos os 9 pontos, agora eu vou pegar aqui o fio preto, fecho esse último pontinho e vou trabalhar com ele fazendo 11 pontos. Feito aqui 11 pontos, agora eu pego aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. Corto o fio preto. E vou continuar trabalhando nessa carreira. Vou finalizar essa carreira de número 32. Quando for para dar início à carreira de número 33, eu volto com vocês. Vamos dar início à carreira de número 33, trabalhando aqui com 6 pontos. Feitos 6 pontos, vou fazer aqui a troca de fio. Vou trabalhar com o fio preto. Vou fazer aqui 6 pontos. Feitos 6 pontos, agora eu vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui com fio vermelho, eu vou trabalhar fazendo 10 pontos.
Fiz os 10 pontos. Agora, eu vou pegar aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. E com esse fio na cor terra, eu vou trabalhar fazendo 5 pontos. Feitos 5 pontos, vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse último pontinho e vou continuar aqui trabalhando, fazendo 8 pontos. Feito aqui os 8 pontos, agora eu fecho esse último pontinho. E com o fio preto, vou trabalhar agora fazendo 11 pontos. Feito aqui 11 pontos, agora eu vou trazer aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho, corto aqui o fio preto. E vou dar continuidade nessa carreira de número 33. Quando for para iniciar a carreira de número 34, eu volto com vocês. Carreira de número 34. Nessa carreira, vamos iniciar trabalhando com 6 pontos. Feito 6 pontos, vou pegar o fio aqui preto, faço aqui a troca de cor, a troca de fio. E com esse fio preto, vou trabalhar fazendo 6 pontos. Feito aqui 6 pontos, agora eu vou pegar o fio vermelho, fecho esse último pontinho, cheguei aqui no ponto de número 8, vou trazer aqui para frente o fio preto, fecho esse último pontinho. E com o fio preto, eu vou estar trabalhando, fazendo aqui 10 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 10, agora fecho esse último pontinho. E agora, vou continuar trabalhando nessa carreira de número 34. Quando for para dar início à carreira de número 35, eu volto com vocês. Carreira de número 35. Nessa carreira, vamos iniciar trabalhando com 7 pontos. Feito aqui 7 pontos, trago o fio preto, fecho esse último pontinho. E aqui com o fio preto, vou trabalhar fazendo 5 pontos. Feito 5 pontos, vou pegar o fio vermelho, fecho esse último pontinho. E com esse fio vermelho, vou estar trabalhando 8 pontos. Feito aqui 8 pontos, agora eu trago aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. E agora, eu trabalho com esse fio fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, agora eu pego o fio vermelho outra vez, fecho esse último pontinho e vou continuar trabalhando aqui com o fio vermelho, fazendo agora 8 pontos. Feito aqui 8 pontos, vou pegar o fio preto, fecho esse último ponto, e agora com o fio preto, vou estar trabalhando 9 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 9 na agulha. Agora, trago aqui o fio na cor terra. Fecho esse último pontinho. E vou dar continuidade nessa carreira. Vou finalizar ela, quando for para dar início à carreira de número 36, eu volto com vocês. Vamos dar início à carreira de número 36. Nessa carreira, vamos iniciar aqui fazendo 8 pontos. Feito 8 pontos, pego o fio preto,
fecho esse último ponto. E aqui com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo 4 pontos. Feito aqui 4 pontinhos, agora eu pego o fio vermelho. Vou fechar esse último ponto. E aqui com o fio vermelho, eu vou trabalhar 7 pontos. Fiz aqui 7 pontos. Agora, eu pego aqui o fio na cor terra. Fecho esse último pontinho. E com esse fio na cor terra, eu vou estar trabalhando 9 pontos. Feito aqui os 9 pontos, agora eu vou pegar aqui o fio vermelho, vou fechar esse último pontinho. E com o fio vermelho, agora eu vou trabalhar 8 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 8. Trago aqui o fio preto. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui, com o fio preto, eu vou estar trabalhando 7 pontos. Eu cheguei aqui no ponto de número 7, vou trazer aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho e vou continuar agora trabalhando nessa carreira. Vou finalizar, quando for para dar início, a carreira de número 37, eu volto com vocês. Vamos dar início à carreira de número 37. Nessa carreira, vamos trabalhar iniciando com 10 pontos. Feito 10 pontos, vou pegar aqui o fio preto. Vou fechar esse último pontinho. E aqui com o fio preto, eu vou trabalhar apenas 2 pontos. Feito isso, vou pegar o fio vermelho. Vou fechar esse último pontinho. E aqui com o fio vermelho, eu vou estar trabalhando aqui, fazendo 6 pontos. Feito aqui 6 pontos, agora eu vou trabalhar com o fio terra, na cor terra. Fecho esse último pontinho. E com ele, eu vou fazer 10 pontos. Feito aqui 10 pontos. Agora, eu vou trocar novamente aqui o fio. Vou pegar o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui com o fio vermelho, eu vou estar trabalhando 8 pontos. Cheguei aqui, ponto de número 8 na agulha. Vou pegar aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. E com esse fio, vou trabalhar apenas um ponto. Feito isso, agora eu vou fechar esse último pontinho, esse pontinho, com o fio preto. E agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo 4 pontos. Feito aqui os 4 pontos com o fio preto, vou fechar aqui esse último pontinho com o fio na cor terra e vou dar continuidade
Vou finalizar essa carreira de número 37. Quando for para iniciar a carreira de número 38, eu volto com você. Eu vou dar início aqui à carreira de número 38. Nessa carreira, não vamos mais trabalhar com as orelhas. Vamos finalizar aqui a parte do laço. Então, vou iniciar aqui trabalhando com 13 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 13. Agora, eu vou fazer aqui a troca de fio. Vou trabalhar já com o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E com o fio vermelho, eu vou trabalhar aqui 3 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 3. Trago aqui o fio na cor terra para frente. E com esse fio, eu vou estar trabalhando 12 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 12. Trago o fio vermelho para frente, fecho esse último pontinho. E agora, com o fio vermelho, eu vou trabalhar 8 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 8, agora eu troco o fio outra vez. Trago aqui o fio na cor terra. Vou finalizar essa carreira trabalhando agora com o fio na cor terra. Quando for para iniciar a carreira de número 39, eu volto com vocês. Carreira número 39. Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando com 29 pontos. Feito aqui os 29 pontos, agora eu vou trocar aqui o fio. E aqui com o fio vermelho, eu fecho esse último pontinho. E vou trabalhar com ele fazendo 6 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 6. Trago aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. Agora, eu vou finalizar essa carreira. Quando for para dar início à carreira de número 40, eu volto com vocês. Carreira de número 40. Nessa carreira, vamos iniciar trabalhando 30 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 30. Agora, eu vou pegar aqui o fio vermelho. Vou fechar esse último ponto. E aqui, com esse fio vermelho, eu vou trabalhar 5 pontos. Fiz aqui 5 pontos. Eu fecho agora esse último pontinho. E vou agora continuar trabalhando nessa carreira com o fio na cor terra. Vou finalizar, quando for para dar início à carreira de número 41, eu volto com vocês. Chegamos, então, na última carreira, tá? Carreira de número 41. Nessa carreira, vamos iniciar trabalhando aqui com 32 pontos. Cheguei no ponto de número 32. Agora, eu vou fechar esse último pontinho aqui com o fio vermelho. E ainda aqui, com o fio vermelho, eu vou trabalhar apenas 2 pontinhos. Feito aqui os 2 pontinhos com o fio vermelho, eu vou fechar esse ponto com o fio na cor terra. Então, finalizado aqui o laço, finalizado o desenho, eu vou finalizar agora essa carreira de número 41, dando continuidade aqui com o fio na cor terra. Fechou a carreira de número 41, finalizou o desenho. Nossa mini está feita, certo? Mas aí, nós vamos trabalhar mais 2 carreiras, apenas com o fio na cor terra,
tá? Então, vou trabalhar a carreira 42 e a carreira 43. Volto com vocês pra gente fechar aqui o fundo da bolsa. E em seguida, eu dou início à carreira que vai subir aqui a alça. Finalizei as duas carreiras, já virei aqui a bolsa ao avesso para fazer a costura aqui do fundo, tá? Então, aqui a gente pega um pedaço do fio, colocamos aqui na agulha de tapeceiro. E vamos costurar aqui esse fundo. Eu vou pegar aqui a agulha e vou transpassar entre um lado e outro, certo? Então, eu começo aqui, nesses primeiros 2 pontinhos, um ponto de cada lado da bolsa. E vou costurando dessa forma, olha, passando em todos os pontos, de um lado e de outro. Finalizado, agora damos aqui um nó. Depois de dar o nó, a gente vem aqui vou esconder esse fio, passando dessa forma, o fio. Olha, a costura finalizada, tá? Foi feita aqui a costura. E agora, vamos dar continuidade aqui, fazendo a alça. Para fazer a alça, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar com os pontinhos, com os pontos baixos em X, até na direção aqui da orelha, certo? Quando chegar aqui, a gente começa a trabalhar com correntinhas. E vamos trabalhar com correntinhas até o outro lado aqui da orelha. Cheguei aqui no início da orelha. Agora, eu vou fazer aqui 50 centímetros de correntinhas. Olha, eu fiz aqui 50 centímetros de correntinha. Agora, para dar continuidade, eu vou vir aqui, ter certeza que as correntinhas não vão ficar torcidas. Então, eu vou vir para dar continuidade aqui no início da outra orelha, certo? Então, eu coloco aqui o ponto, coloco aqui o fio dessa forma. E aqui, eu faço o fechamento com um pontinho baixo. E agora, eu vou dar continuidade aqui, trabalhando com ponto baixo X. Até chegar aqui do outro lado, rente a orelha aqui, pra gente fazer a mesma coisa. Olha, cheguei aqui do outro lado da bolsa. Olha, estou na mesma direção aqui onde iniciei, onde finalizei aqui as correntinhas. Então, aqui desse lado, eu vou dar início às correntinhas. Feito 50 centímetros de correntinhas do lado de trás. Agora, eu vou vir
rente aqui ao outro lado. E vou, então, costurar aqui a alça da mesma forma, aplicar a alça. Feito o aplique da alça, agora eu vou trabalhar com os pontinhos baixos em X até fechar essa carreira. Carreira fechada, agora eu vou subir aqui uma correntinha e vou trabalhar aqui nas correntinhas em volta de toda a bolsa, trabalhando dentro de cada ponto e dentro de cada correntinha, aqui no caso das alças, eu vou trabalhar um pontinho baixo em X. Finalizada essa primeira volta aqui nas alças, em toda a bolsa, nós vamos trabalhar mais uma volta. Então, vamos fazendo aqui, dentro de cada ponto já feito, trabalhamos mais um ponto. Bolsa finalizada, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem aí o seu like. Se não for inscrito, já se inscrevam aí no meu canal e até o próximo vídeo.